Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leone, retornando, sejam bem-vindos a esse retorno ao nosso curso de Química Inorgânica. Estamos falando de simetria molecular, teoria de grupo, determinar grupo de ponto de moléculas. Faltam algumas operações de simetria e alguns elementos de simetria que ainda nós não vimos. Nós já vimos eixo de rotação, nós já vimos planos de reflexão verticais. Hoje nós vamos ver plano de reflexão horizontal, tá? E alguns outros detalhes, como vocês vão perceber. Eu tenho aqui o BF3, tá? BF3, como todos sabem, é uma molécula planar e nós vamos ver alguns elementos de simetria dessa molécula e posteriormente dar uma olhada na tabela de caracteres, né? Nós vamos determinar o grupo de ponto para essa molécula. O que seria o correto fazer? Você vai ter que fazer isso em exercício, em uma prova, talvez algum concurso um dia que você vá prestar. Vai aparecer lá, determine o grupo de ponto do BF3, ou trifluoreto de boro. Como que você vai fazer? Você talvez não vai poder acessar esse site aqui. Esse site aqui é apenas um recurso pedagógico que eu estou utilizando para a gente começar a visualizar esses elementos de simetria, tá? Então é só um recurso, uma ferramenta pedagógica, tá? Que nem sempre vai estar disponível para você utilizar quando estiver resolvendo uma prova, fazendo algum concurso, alguma coisa assim, resolvendo alguma questão. É, Então, o que seria o correto fazer? Pegar aquele fluxograma que eu já mostrei. Primeiro, a gente tem que saber a geometria do BF3. Que geometria é essa? Trigonal plana, correto? É uma molécula plana, todos os átomos estão no mesmo plano, tá? Olhando aqui deste ângulo de visão, nós vemos que esses ângulos são iguais a 120 graus. Se esses ângulos são iguais a 120 graus, você já deve suspeitar, né, que eixo de rotação existe nessa molécula, o eixo de maior ordem, o eixo principal, assim como ela era lá para a amônia. Então, o procedimento correto seria, ao resolver uma prova, uma questão, você determinar a geometria, ir lá no fluxograma e tentar responder aquelas perguntas do fluxograma. Tem que vir, tem que usar um modelo molecular ou só a abstração, um desenho aí num pedaço de papel, tá? E tentar ir respondendo aquelas perguntas e determinando os elementos de simetria. Porque para responder as perguntas do fluxograma, você tem que determinar os elementos de simetria. Porque o fluxograma te pergunta, tem um plano de reflexão vertical? É sim ou é não? Então você tem que encontrar esses elementos de simetria, tem que treinar, encontrar esses elementos de simetria sem a ajuda desse site aqui, certo? Então, vamos lá. Por enquanto, vamos utilizar desse recurso, porque tem alguns elementos de simetria que nós não vimos ainda, né, que vocês não viram, não tiveram acesso ainda. Quando todos esses elementos de simetria forem apresentados, aí acabou. Você vai ter acesso à lista de exercícios, você vai ter que resolver a lista sem usar este site aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos. Aqui a gente já vê de cara que tem um eixo de rotação, né? Um C3. Né? C3 é aquele eixo, é aquele elemento de simetria que, usando ele como referência, permite você fazer uma rotação de 120 graus ao redor deste eixo, né? Uma operação de simetria, e a molécula tem que ficar inalterada. Então vamos mostrar esse tal eixo C3. Está aí ele, ó. Pega exatamente em cima do boro, tá? E vamos fazer aqui a operação de simetria. Fazer a operação de simetria. Olha, ele diz que tem dois eixos de rotação, né? Igual lá para a amônia, né? Ó, a molécula fica inalterada, então é uma operação de simetria. E roda por outro lado também, né? Eu tenho uma operação, é o mesmo elemento de simetria, né? Um está em cima do outro, como nós vimos ontem. Quer dizer, como nós vimos na aula anterior, né? Foi gravada ontem, mas
Talvez você esteja vendo outro dia, né? Então, roda no sentido anti-horário, roda no sentido horário. É o mesmo elemento de simetria, mas duas operações distintas, nós já discutimos isso. Então tá aí, esse é o eixo C3 para o BF3, certo? Será que a gente consegue identificar algum outro eixo de rotação, não necessariamente C3? Aí vocês podem colar aqui, né? Ó, tem 3 eixos C2 no BF3. Eixo C2 é aquele que proporciona uma rotação de quantos graus? 180. Consegue ver onde tem C2? Antes da gente colar completamente, onde é que está esse C2? Imagina um eixo passando aqui, ó, furando aqui o boro, furando a ligação e furando esse BF3. Furando entre aspas, né, pessoal? É só o jeito de falar. Então, furando aqui, ó, passando pelo boro e pelo flúor. Se você girar ao redor desse eixo imaginário, já vou colocar ele aqui para você ver. Cadê ele? Você não quer aparecer? Apareceu. Não era esse que eu queria. Era esse que eu queria, ó. O eixo em cima aqui desse flúor em cima do boro. Se a gente girar ao redor desse eixo, ó, de 180 graus, esse hidrogênio aqui vai, esse flúor aqui vai trocar com aquele outro flúor e esse aqui vem para cá. Esse aqui vai para lá, aquele lá vem para cá. Você vai ver que esse aqui vai ficar paradinho, você vai ver que essa molécula vai ficar inalterada e é uma operação de simetria. Queres ver? Ó, pá. Viu? Tenho esse eixo C2 aqui, então. Se você parar para pensar um pouquinho, tem outro eixo C2 exatamente aqui em cima, ó, desse outro flúor, esse outro boro. Vou tentar colocar ele aqui. Não era esse que eu queria, é esse aqui que eu quero. Vou executar, ó, a operação de simetria, ó, girando ao redor deste eixo aqui. Esse flúor troca com esse aqui troca com aquele lá. É uma operação de simetria que a molécula ficou inalterada, aparentemente inalterada. E tem mais um outro eixo, ó, C2, que passa na outra ligação. Vamos executar a operação de simetria correspondente, ó, viu? Ou eu coloquei a mesma? Agora sim, né? Este eixo aqui, ó, está associado. Deixa eu colocar melhor aqui, que eu estou sendo antididático, né? Vou mostrar só esse eixo C2, executa a operação de simetria, aí você confirma que realmente é uma operação de simetria, tá? Então, vimos agora que o BF3, ele possui o elemento de simetria C3, que está exatamente aqui em cima do boro, e possui 3 eixos C2. Cada um desses eixos C2 cortando a ligação, uma ligação BF, certo? Determinamos então aí esses 4 elementos de simetria. E nós temos também um elemento de simetria novo, que é o plano de reflexão horizontal. Por isso está aqui σH. Você deve desconfiar, né? Onde está o plano de reflexão horizontal no BF3? Onde você acha que está? Ah, só para lembrar, o plano de reflexão vertical, ele contém o eixo de maior ordem, o eixo principal da molécula, que nesse caso é o C3. O horizontal, ele faz 90 graus, ele está perpendicular ao eixo principal. Vou colocar o eixo principal aqui para vocês verem. Olha o eixo principal. E eu vou colocar agora o σH, o plano de reflexão horizontal. Olha aí. Tá? Esse plano de reflexão horizontal nós não tínhamos visto ainda. Tá? Então, note que o nosso plano de reflexão, está cortando a molécula em duas partes iguais, nosso plano de reflexão ele está perpendicular, ou seja, fazendo 90 graus com o eixo de maior ordem da molécula.
Beleza? Então, esse é o sigma H, o sigma horizontal, o plano de simetria horizontal, ou ainda plano de reflexão horizontal. Tá bem, pessoal? Essa operação aí, ela nem aparece nada, né? Por quê? Porque essa parte de baixo da molécula, ela vai trocar com essa parte de cima, né? Fazendo a devida reflexão. Então nem dá para ver, né? Usando aqui esse site, né? Essas rotações S3 nós vamos falar depois, certo? Vamos falar depois. Eu vou tirar o sigma H e agora, segundo o site, nós temos três planos de reflexão, ó, 3 sigma V. Agora vertical, aquele que contém, que está alinhado, que está em cima do eixo principal, do eixo de maior ordem da molécula, né, que neste caso é o C3, tá? Então, onde será que está esse plano de reflexão vertical? Onde será, hein? E aí, já pensou aonde estão esses planos de reflexão, os verticais? Vamos dar uma olhada aí, então. Olha só, vamos pensar um pouco. Um plano de reflexão vertical, ele contém o eixo de maior ordem, tá? Está alinhado ao eixo de maior ordem, tá? Então ele tem que estar em pé, assim como o eixo, correto? Ele tem que estar cortando, o eixo tem que estar em cima desse plano de reflexão vertical, porque essa é a definição de sigma V. É aquele que contém o eixo de maior ordem, tá? Então pensa, se você cortar essa molécula aqui, ó, com o plano de reflexão, desculpa, você vai ter que a molécula foi cortada em duas partes iguais, tá? A parte da esquerda vai ser igual da direita. Se você espelhar, se você usar o plano de reflexão como um espelho, essa parte aqui vai trocar com a de lá e a de lá com a de cá, certo? Então, vou mostrar aqui para você, tá aí, ó. Esse é um plano de reflexão vertical. Veja como ele contém o eixo de maior ordem, ó. Certo? Então veja, esse sigma vertical exibido aí, ele é um elemento de simetria, certo? E nós vamos executar a operação de simetria correspondente, olha só. Como eu disse para vocês, troca esse lado de cá com o de lá e vice-versa, tá? É uma operação de simetria porque a molécula ficou aparentemente inalterada, tá bem? O outro, ó, o outro é esse aqui, ó. Tá? Também vertical, porque contém o eixo de maior ordem. Também corta a molécula em duas partes iguais. Se você executar, ó, essa parte cá troca com a de lá e essa aqui com a de cá. Essa vem para cá e essa vai para lá, certo? Mais uma vez, ó, ok? Lembrando que você pode fazer isso em câmera lenta, né? Olha só que coisa legal, coisa maravilhosa, ó. Pá. É uma operação de simetria porque a molécula ficou aparentemente inalterada e você deve desconfiar onde está o terceiro plano de simetria, né? Em cima da outra ligação, ó. Certo? Ó, executa a operação de simetria, viu? Então estão aí os três sigma verticais. Certo? Esse elemento de simetria nós já tínhamos visto. Colocando os três juntos, ó, para você ver, ó, todos eles contêm o eixo de maior ordem da molécula, que é o C3. Lembrando que essa molécula também tem C2, tá? Contém também C2, mas o C3 é de maior ordem, é o eixo principal da molécula, certo? Beleza. E agora nós vamos tentar usar o fluxograma para determinar o grupo de ponto daquela molécula, tá? Já colamos, né? Lá no site dizia o grupo de ponto do BF3, mas vamos tentar usar o diagrama aqui, o diagrama não, o fluxograma, e tentar entender se a gente consegue determinar o grupo de ponto do BF3. Vamos lá. Nossa molécula BF3 é linear?
Não é linear. Então vem para cá. A nossa molécula tem 2 ou mais CN, com N maior que 2. Quanto vale o N? Lá no caso do BF3, vale 3. Nós temos o C3 no BF3, tá? Aí eu te pergunto, tem 2 ou mais C3? Não, é a mesma história da amônia, tá? Nós temos um elemento de simetria, apenas um elemento de simetria. Que elemento é esse? É o C3. Só que temos duas operações associadas. Uma roda para a esquerda, o outro roda para a direita, mas o elemento de simetria é apenas um. Então, é um C3. Então, tem 2 ou mais C3? Não tem, vai para lá. Nossa molécula tem um CN, que no caso do BF3, o N vale 3. Nós temos um C3? Temos. Yes. Então vamos para cá. Selecione o CN com o maior N. Ok. 3. Então, existe 3 C2 perpendiculares ao C3? A resposta é sim. Agora confundiu, professor. Não estou entendendo. Você acabou de dizer que nós temos 3 eixos C2 que são perpendiculares ao C3? Sim, foi isso mesmo que eu disse. Ó. 3 eixos C2 perpendiculares ao C3. Vamos ver isso lá no site? Vamos. Ferramenta pedagógica, né? Para isso que ele está aqui, para a gente utilizar. Ó. Vamos ver então. Cadê os meus C2? Estão aqui, ó. O C3 está aqui. Nós temos um eixo C2 perpendicular ao C3, dois eixos C2 perpendicular ao C3 e o terceiro eixo C2 perpendicular ao C3, cada um em cima de uma ligação no BF3. Certo? Então, sim, nós temos que isso aqui é verdade. Nós temos 3 C2 perpendiculares ao C3. Yes, vem para onde? Vem para cá. Nós temos um sigma horizontal? Temos. Então vem para cá. Já terminou. O N no BF3 vale quanto? Vale 3. Qual é o grupo de ponto, então? D3H. Ó, tá meio distorcido aqui, mas é DNH que está escrito aqui. No caso do BF3, o N vale 3. Então, é D3H o grupo de ponto do BF3. Vamos conferir, ó. D3H, acertamos. Parabéns para nós, ó. Grupo de ponto do BF3, D3H. Legal, determinamos o grupo de ponto do BF3, sendo que este grupo de ponto é D3H. Então, grupo de ponto D3H. Esta é a tabela de caracteres para o grupo de ponto D3H, certo? E vamos ver aqui. Essa tabela de caracteres, como eu já disse, está no apêndice, lá na parte de apêndices do livro do Atkins, de Química Inorgânica. Normalmente, eu já disse isso, vou repetir, os livros de inorgânica trazem as tabelas de caracteres lá no final, normalmente, na parte de apêndices. Vamos dar uma olhada nessa tabela de caracteres. Isso aqui é o nome do grupo, D3H. Esse 6M2 é outra nomenclatura, outra forma de se chamar esse grupo, D3H, tá? Nós temos aqui os elementos de simetria e dá para a gente tirar informações aqui também sobre as operações de simetria, né? Alguns chamam de classe de simetria. Então, nós temos a operação identidade, nós temos os dois eixos C3, nós temos os três eixos C2, nós temos o sigma H, nós temos os três sigma verticais, os três sigma V, nós só não vimos esse tal de S3 aqui, ó. Vamos falar sobre ele depois. Essa é a ordem do grupo, 12, né? Ó, 1 mais 2, 3 mais 3,
6, 7, 9, mais 3, 12. Essa é a ordem do grupo. Esses aqui são os caracteres, por isso o nome é tabela de caracteres, né? Mostra cada um dessas representações irredutíveis que nós já falamos. Em outras, são várias informações que nós podemos tirar daqui, mas entre outras coisas, esses símbolos aqui, ó, eles são as simetrias dos orbitais moleculares das moléculas pertencentes a esse grupo de ponto D3H. Então, nós temos os orbitais moleculares lá ao BF3, nós temos os orbitais moleculares do BF3 de simetria A1', simetria A2', simetria E', simetria A1, duas linhas, A2, duas linhas e E, duas linhas. Essas são as simetrias possíveis para os orbitais moleculares do BF3, não só do BF3, qualquer molécula, tá, pertencente ao grupo de ponto D3H. Então, os orbitais moleculares dependem, a simetria dos orbitais moleculares depende do grupo de ponto da molécula. Então, note como essa teoria de grupo ela é poderosa. Eu posso tirar várias informações. Nós já falamos um pouco, né, que as informações dessa coluna estão associadas, entre outras coisas, com a espectroscopia no infravermelho, e essa outra coluna aqui, entre outras coisas, com a espectroscopia Raman. Então, é um tópico um pouco complicado, mas que você pode tirar muitas informações. Queria pegar aqui o CO2, né, o famoso dióxido de carbono, para eu apresentar para vocês um elemento de simetria que nós não comentamos ainda, que é o centro de inversão. Nas tabelas de caracteres ele aparece com o símbolozinho I. É o centro de inversão. Esse centro de inversão, no caso do CO2, fica em cima do carbono exatamente. Tá? Então, quando eu clico aqui para mostrar o centro de inversão, o carbono fica verde porque o centro de inversão está exatamente em cima do carbono. Tá? O centro de inversão ele pode estar em cima de um átomo, uma molécula, ele pode, não necessariamente ele tem que estar em cima de um átomo, ele pode estar em cima de uma ligação entre dois átomos, pode ser um ponto no espaço, tá? Então, o centro de inversão é isso, é isso, é um ponto imaginário, tá? Em uma molécula. E eu vou mostrar para vocês aqui, então, como é que funciona a operação associada ao, ao centro de inversão, que é um elemento de simetria que ainda não comentamos. Então, está aqui. Se eu executar a operação ao centro de inversão, associada ao centro de inversão, o que, que acontece? Ó? Os oxigênios trocam de lugar. Tá? Então, esse oxigênio aqui, que está a uma determinada distância do centro de inversão, que está em verde aqui, ele vai ser projetado, tá? Você vai jogar ele para o outro lado, mantendo essa distância que ele estava antes. Tá? Então, esse oxigênio vai para lá, esse oxigênio vai para lá. Então, o centro de inversão é isso, é um ponto no espaço através do qual você faz essa reflexão entre você faz a reflexão dos átomos da molécula por através, né, através desse ponto no espaço, através do centro de inversão, tá? E a molécula ela tem que aparentemente ficar inalterada, tá? Porque é uma operação de simetria, tá? Você fazer a inversão. Então esse é um elemento de simetria que a gente ainda não tinha comentado, tá? A respeito das outras operações aqui, identidade toda molécula tem, como nós já comentamos. E essas rotações infinitas aqui, será o que que é isso, hein? Ó, a gente disse que o CO2, né, é uma molécula linear, certo? Por ser uma molécula linear, a gente disse que tem um eixo de rotação infinito aqui, ó, cortando todos
os átomos na molécula CO2, tá? Por quê? Não tem como executar essa operação, tá? Porque o eixo de rotação é infinito, não importa qual é o ângulo que você vai estar rotacionando. Tá? Eu posso rotacionar aqui ao redor desse eixo, do C infinito. Eu posso rotacionar de 120 graus, eu posso rotacionar de 180 graus, eu posso rotacionar usando qualquer ângulo, tá? Qualquer ângulo que a molécula ela vai ficar aparentemente inalterada. Você não consegue distinguir. Por isso é C infinito. Pode ser qualquer ângulo, tá? Vamos então tentar determinar o grupo de ponto do CO2 usando o fluxograma. Pergunta para o CO2. Se é uma molécula linear, ela vai responder sim. Então, yes, vem para o lado de cá. O CO2 tem um centro de inversão? Sim, nós vimos que o CO2 tem um centro de inversão. Então, você vem para cá. Qual é esse grupo de ponto? D infinito H. Está meio apagadinho aqui, mas é D infinito H. Vamos ver no outro fluxograma se está mais legível. Sim, está legível. Um pouco mais legível, né? D infinito H é o grupo de ponto do CO2. Note que não é necessário, muitas vezes, você encontrar todos os elementos de simetria para determinar o grupo de ponto de uma molécula. É por isso que o fluxograma é uma mão na roda, vai economizar tempo, certo? Porque não é necessário você determinar todos os elementos de simetria para chegar no grupo de ponto de uma determinada molécula. Vamos dar uma olhada em um complexo metálico, já que é o nosso principal objeto de estudo aqui na química inorgânica, os compostos de coordenação. Aqui eu tenho o tetracloroplatinato 2, um centro de platina 2 coordenado por 4 ligantes cloreto. Cada cloreto, você sabe, né? Qualquer ligante aleto carrega consigo uma carga negativa. Portanto, no todo, esse complexo aqui ele tem duas cargas negativas, né? A carga total dele. Cada cloro carga -1, centro de platina carga +2. Trata-se de um complexo quadrado planar. Epa, trata-se de um complexo quadrado planar. O número de coordenação da platina 2 aqui é 4, são 4 átomos doadores de elétrons ao redor da platina. Então, número de coordenação 4, geometria de coordenação quadrado planar, e vamos dar uma olhada nos elementos de simetria e respectivas operações de simetria para este complexo. De cara que a gente pode imaginar, esses ângulos de ligação são iguais a 90 graus, então aqui em cima da platina, sem dúvida, eu tenho um eixo C4. Vou mostrar ele aqui para vocês, ó. Tá aí nosso eixo C4. C4 é um elemento de simetria que tem associado a ele qual operação de simetria? Rotação. Tá? No caso de ser um eixo de ordem 4, um C4, a rotação é de quantos graus? 90 graus. Então, vou executar essa rotação para vocês verem. Ó, assim em um sentido, assim no outro sentido. Então, esse aí é o eixo C4. Beleza? Sem dificuldades, né? Até aqui eu creio. Nós temos eixos de ordem inferior. Ó, por exemplo, eu tenho um C2 aqui, ó, que corta esses 3 átomos, né, que fura esses 3 átomos aqui. Se você executar ó, a operação de simetria, né, girar a molécula, girar o complexo ao redor deste eixo, esse cloro vai trocar de posição com esse cloro aqui. Então, de novo, ó, certo? E eu posso colocar o outro eixo C2. Aqui também tem um C2, ó, cortando esses outros 3 átomos aqui. Então, ó, olha a operação de simetria. A molécula fica aparentemente inalterada.
Certamente eu tenho outros eixos C2. Olha que legal esse eixo C2 aqui, ó. Ele passa só através da platina. Olha só. Então, se eu girar, C2 é quantos graus a rotação? 180. Se eu girar a molécula ao redor desse eixo C2, esse átomo aqui ele vai trocar com quem? Vai trocar com aquele lá. E esse aqui vai trocar com esse aqui. Vamos ver? Viu? Esse troca com esse e esse troca com esse. Tem um outro, ó, outro C2 ali, ó. Então, se eu fizer a operação, ó, ok? Estão aí, então, mais alguns elementos de simetria para o tetracloroplatinato 2. A platina tem estado de oxidação 2 nesse caso. Tem um centro de inversão, ó. O centro de inversão fica onde? Exatamente em cima da platina. Se você executar, o que o centro de inversão faz? Ele vai trocar esse átomo com esse e vice-versa. Vai trocar esse átomo com aquele e vice-versa, né? Então, basicamente, o centro de inversão projeta os átomos através dele, tá bom? Então, olha só. Viu o que a operação associada com o centro de inversão faz? Troca esse átomo com aquele e vice-versa, e esse com esse aqui, vice-versa, tá bom? Então tá aí o centro de inversão. É, não confunda centro de inversão com plano de reflexão, né? Apesar de parecido, né, o resultado ser parecido, o centro de inversão é um ponto no espaço, tá? Já o plano de reflexão é um plano, não é? Então, centro de inversão é um ponto. Então, o sigma é um plano, tá? É diferente. Essa rotação S, depois nós vamos ver. É a operação mais difícil de enxergar, tá? Estou pensando aqui em um exemplo mais fácil, para gente ficar mais fácil para a gente visualizar. Sigma H, plano de reflexão horizontal. Eu tenho que colocar o eixo de maior ordem, que é o C4, tá aí, tá? Onde que fica o sigma H? O sigma H, lembrando que sigma H, ele é perpendicular ao eixo de maior ordem. Então tem que fazer 90 graus com esse C4, tá bom? Então colocando ele ali, ó. Aí, ó. Nosso plano de simetria, nosso plano de reflexão, ele corta todos os átomos, tá? Então é um plano de simetria, né? Cortou a molécula em duas partes iguais. Se isso aqui refletir para lá, a parte de baixo da molécula vai trocar com a de cima. Então, também é uma operação de simetria. E aqui nós temos sigmas verticais. O sigma horizontal faz 90 graus com o eixo de maior ordem. E o sigma V, o vertical, ele contém o eixo de maior ordem. Olha aí, ó. Tá? Então, esse é um plano de simetria do tipo vertical, sigma V. Olha só, que quando eu executar a operação de simetria, o que vai acontecer? Esse cara vai trocar com esse cara aqui, certo? Vamos ver. Olha lá, ó. Viu? Veja a diferença com o centro de inversão, né? O centro de inversão trocou os 4 átomos de lugar. Esse plano de reflexão aí, ele só troca 2 de lugar. Tá certo que essa parte aqui troca com essa e essa troca com essa, né? Mas o átomo permanece no mesmo lugar, né? Esse átomo aqui, ó, permanece lá no mesmo lugar, esse aqui também. Só troca esses dois. Mais um plano de reflexão vertical, ó. Ó, aí tá os dois, vou colocar só um. Quando eu executar a operação de simetria, o que vai acontecer? Esse átomo vai trocar com aquele, tá? Vamos ver. Aí, ó. Certo? E agora um elemento de simetria novato que vocês ainda não viram, que é o sigma D, D de diedral, certo? D de diedral. Letra D significa diedral ou diedro, tá? Sigma diedral. Comum falar diedral.
Então, esse sigma D, o que que ele é? Ele não deixa de ser um vertical, tá? Mas eu tenho que colocar aqui os eixos C2 para você dar uma olhada, ó. Note, opa, estou executando a operação de simetria, não era isso que eu queria. Note esses dois C2. Ó, tem um eixo C2 que vem para cá e esse outro eixo C2 que vem para cá. E o nosso C4 tá lá, né? Entrando e saindo da tela, né? Furando a platina ali. Furando entre aspas, né, pessoal? Porque esses eixos são imaginários, né? E não tem como furar um átomo, né? É, é só o jeito de falar, tá bom? Então tá bom. Vamos colocar aqui os sigmas diedrais. O sigma diedral, ele corta o ângulo formado por dois eixos C2 no meio, tá? Qual é o ângulo formado por esse eixo C2 e esse eixo C2 aqui? Forma um ângulo de 90 graus. O sigma D corta esse ângulo no meio, olha só. Tá? Então está cortando aquele ângulo de 90 formado entre os dois C2, formando dois ângulos de 45, tá? Esse é o sigma diedral, tá? E note que ele não deixa de ser vertical, porque ele contém o eixo de maior ordem, como vocês podem notar, contém o eixo C4, tá? Então ele está cortando o ângulo formado pelos dois eixos C2 no meio, tá? E o outro sigma diedral tá aqui, ó. Esse aqui corta o ângulo formado pelos dois eixos C2 e esse aqui também corta, né? Eu tenho um ângulo aqui, ó, de 90 entre os dois eixos C2 e outro ângulo aqui, tá bom? Ó, tem os dois ângulos aqui embaixo, os dois ângulos lá em cima, tá? Então, beleza. E se a gente executar a operação de simetria? O que que vai acontecer se eu refletir através desse plano aqui? O que que vai acontecer? Isso, esse átomo vem para cá, esse vai para lá, esse vem para cá e esse vai para lá, né? Tem que refletir. Vamos lá, vamos refletir, ó. Viu? Como esperado, né? Colocando o outro sigma diedral, ó. Certo? Então vocês viram a nova operação de simetria, que é o sigma, o plano de reflexão diedral, tá? Então é um novo elemento de simetria, o sigma D. Então nós temos sigma V, sigma H e sigma D. Quais são as diferenças? Sigma V contém o eixo de maior ordem. Sigma D, ele não deixa de ser vertical, né? Mas o que ele tem de especial? Além de conter, aliás, o que ele tem de especial? Ele corta o ângulo formado por dois eixos C2. Ele corta no meio, tá? Ele não deixa de ser vertical também, porque ele contém, neste caso aqui, como vimos, o eixo de maior ordem da molécula, tá bem? E o sigma H? O sigma H faz 90 graus com o eixo de maior ordem, ou seja, perpendicular ao eixo de maior ordem, certo? Será que a gente consegue determinar o grupo de pontos usando o fluxograma para essa molécula aqui? Vamos lá ver. Vamos ver se a gente consegue. Tá aqui o fluxograma. Diminuir o zoom. Opa. Nossa molécula é linear? Não. Tem 2 ou mais CN com N maior do que 2. Nós vimos que falar o nome sempre é complicado, né? Qual é aquela molécula? O PTCl4. O PTCl4, ele tem o eixo C4. Apenas um, como nós vimos. Embora nós temos a operação que roda para a esquerda, roda para a direita, o eixo é só um. Então eu tenho um C4, tá? Ele tem dois ou mais C4? Não. Vamos lá para o B. Só tem um C4. Tem um CN? Tem, é um C4. Vem para cá. Selecione o CN com N mais alto. C4 neste caso. Então, existe 4 eixos
C2 perpendiculares ao C4, existe ou não existe? Eu acho que existe, hein? Vamos ter que voltar lá para ver. 4 eixos C2 perpendiculares ao C4. Vamos lá ver. Vamos tirar esses diedros que estão atrapalhando. Eu tenho aí, por enquanto, 2 eixos C2 e tem aqueles outros, né? Também, ó. Então, quantos eixos C2 vocês estão vendo aí? 1, 2, 3, 4. Todos eles são perpendiculares ao C4, não é verdade? Então, sim. Voltando ao fluxograma, nós temos 4 eixos C2 perpendiculares ao C4. Temos, tá? Então, nós temos que vir para cá, ó. Sim. A molécula tem um sigma H? Tem um sigma H. Então, nós estamos diante de uma molécula DNH, sendo que o N vale quanto? 4 para aquela molécula lá. Então, é D4H, o grupo de ponto. Vamos ver se a gente acertou. Ei, acertamos, maravilha, parabéns para nós. O grupo de ponto do PTCl4 é D4H. Maravilha, grupo de ponto D4H. Queria comentar com vocês, essa molécula aqui é uma molécula octaédrica, correto? Embora não seja, esse composto aqui em específico não é um complexo metálico. Esse aí é o hexafluoreto de enxofre, SF6, tá? Mas esse modelo molecular aí, ele pode representar tranquilamente um complexo octaédrico, que teria um centro metálico e teria os 6 ligantes complexando esse centro metálico idênticos, tá? Poderia ser perfeitamente um complexo octaédrico. Se não tivesse nada escrito aqui, eu falasse para vocês que isso é um complexo octaédrico, todo mundo ia acreditar, e com razão, já que não tem nada que prove ao contrário, a não ser que aqui está dizendo, o site está dizendo que é o hexafluoreto de enxofre, certo? O que eu queria comentar neste momento é sobre o centro de inversão dessa molécula. Onde que fica o centro de inversão dessa molécula? Exatamente no centro dela, em cima do átomo de enxofre. Eu vou marcar aqui, ó. Ó, tá aí o centro de inversão, seria exatamente em cima do átomo de enxofre. Centro de inversão, lembrando sempre que é um ponto no espaço, tá? Se nós executarmos a operação associada com esse elemento de simetria, o centro de inversão, o que que vai acontecer com essa molécula? O que vai acontecer é que todos os fluoretos vão trocar de posição. Esse aqui de cima vai lá para baixo, o de baixo vai lá para cima, esse de lá vem para cá e esse de cá vai lá para o outro lado, como eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, todos os átomos trocaram de posição. Então, esse aí é o centro de inversão. Eu queria mostrar o centro de inversão para uma molécula octaédrica. Eu queria mostrar mais algumas operações de simetria relacionadas com esta molécula octaédrica, o hexafluoreto de enxofre. E posteriormente nós vamos usar o fluxograma para tentar determinar o grupo de ponto dessa molécula. Então vamos lá. A gente tem que começar a treinar, como eu já disse algumas vezes, a abstração. E é fácil ver aqui que essa molécula, olhando para ela por esse ângulo aqui, ó, é fácil ver que nós temos um eixo de ordem 4, certo? Que espeta, entre aspas, esse átomo aqui, o átomo central, e aquele outro de lá. Conseguem ver? É um eixo de ordem 4, é um C4, porque se eu rodar, se eu girar essa molécula ao redor deste eixo de 90 graus, esse átomo aqui troca com esse troca com esse troca com esse e esse vem para cá, tá? E os 3 átomos que eu falei que são espetados, entre aspas, pelo eixo, vão ficar com a posição fixa. Então eu vou mostrar isso para vocês. Deixa eu só localizar qual é este eixo. Não.
Não é o que eu quero. Não é esse que eu quero. Não é esse que eu quero. Não é esse que eu quero. Ixi, cadê o eixo que eu estou procurando? Ah, tá ele aqui. Eu não estava vendo, né? Mas tá aí esse eixo, ó. Tá vendo? Ele, como eu disse, ele passa através desses três átomos aqui que eu estou apontando para vocês, tá? E é um eixo de ordem 4. Então eu vou executar essa operação de simetria para vocês verem, viu? Como eu disse, fazendo essa rotação de 90 graus, portanto é um eixo C4. C4 corresponde à rotação de 90 graus em torno do eixo. A molécula fica aparentemente inalterada. A gente tem então que esta é uma operação de simetria. E se a gente parar para pensar um pouco, nós temos vários eixos C4. Nós temos esse que está apontado aqui, que está sendo mostrado aí. Nós temos esse outro lá em cima, ó, que, entre aspas, espeta esses três átomos aqui que eu estou mostrando. Ó, esse e esse. Então, note que cada uma dessas ligações vai ter um eixo desse de rotação. Ó o outro, ó. É tudo eixo C4, tá? Depois você dá uma brincada aí na sua casa com esses eixos de rotação, você vai ver então que nós temos, ó, um, dois, três. Aqui que eu estou exibindo, né? Três que eu estou só exibindo por enquanto, tá? Então tem mais. Nós podemos ver os outros aqui, ó, sem problema nenhum. Vamos ver se a gente consegue ver onde que está esse outro C4 aqui. Ah, provavelmente é aquele caso de um em cima do outro, só que aí um gira para um lado e o outro gira para o outro, tá? É isso. Então esses três aí, ó, que eu marquei, tá vendo que eles são perpendiculares entre si, tá? E nós temos mais três eixos C4, tá? Só que eles estão em cima destes que eu já coloquei aí para vocês. Aí é aquela história que lá no fluxograma você conta como um eixo só, né? Ó, note que eu estou dizendo, ó, deixa eu desmarcar aqui. Esses três aí são exclusivos, tá? Esse eixo C4, ele não tem nada a ver com esse aqui, que não tem nada a ver com esse outro aqui, certo? Eles formam entre si um ângulo de 90 graus. São elementos de simetria distintos, tá bom? Agora, como nós temos que a rotação pode ser no sentido horário e no sentido anti-horário, cada uma dessas rotações, ó, cada uma dessas três rotações aqui, cada um desses três elementos de simetria que roda em um sentido, tem a sua contraparte que roda para o outro sentido. Então, 3 vai para o sentido horário e 3 vai para o sentido anti-horário, tá bom? Então, esses aí são os eixos de maior ordem nessa molécula, nessa molécula octaédrica aqui, né? Não deixa de ser um complexo, né? Mas não é um complexo metálico, tá? O átomo central aqui não é um metal, e sim o enxofre. Mas a geometria é a mesma dos complexos octaédricos que nós temos abordado ao longo do curso, mas não é um complexo metálico, né? Mas a geometria é a mesma, os elementos de simetria serão os mesmos, tá? Poderia imaginar que aqui no centro eu tenho um cátion, ferro, e nós teríamos 6 ligantes cloreto coordenando esse centro metálico de ferro, tá? A geometria seria a mesma, os elementos de simetria seriam os mesmos, tá bom? Usando o fluxograma agora para determinar o grupo de ponto daquela molécula. Por incrível que pareça, só a gente determinando aqueles eixos de rotação C4 já é suficiente, no caso daquela molécula, para a gente determinar o grupo de ponto. Quer ver? Vamos ver aqui. A nossa molécula é uma molécula
octaédrica, tá? Ela tem geometria octaédrica. Ela é linear? Claro que não. Então vem para cá. Tem 2 ou mais CN, com N maior que 2, nós vimos que aquela molécula octaédrica, o hexafluoreto de enxofre, acabamos de ver que tem quantos eixos C4? São 3 eixos C4 que nós vimos, tá? Pelo fato do n, neste caso, ser igual a 4, ou seja, é maior do que 2, nós temos 2 ou mais eixos C4, tá? Então, yes, vamos para cá. Até agora a gente só tinha ido para lá, né? Mas agora nós vamos para cá. A nossa molécula tem um centro de inversão? Sim, tem um centro de inversão. Nós vimos que aquela molécula octaédrica, o SF6, hexafluoreto de enxofre, tem um centro de inversão. Aquela molécula tem um C5? Não, não tem um C5. O eixo de maior ordem ali é um C4. Portanto, trata-se de uma molécula que apresenta grupo de ponto OH, tá? Letra O, H subescrito. Então, o grupo de ponto daquela molécula é o grupo de ponto OH. Note que geometria é uma coisa, grupo de ponto é outra, tá? Nem toda molécula octaédrica pertence ao grupo de ponto OH, certo? O grupo de ponto é algo mais geral, mais preciso, tá bom? Do que geometria, tá? Nós poderíamos ter perfeitamente uma molécula que seja octaédrica, mas que não pertence ao grupo de ponto OH. Tá bem? Uma coisa é geometria, outra coisa é grupo de ponto. Então, nosso hexafluoreto de enxofre pertence ao grupo de ponto OH. Detalhe importante: e se não tivesse aquele site para ajudar a gente, tá? Na hora de resolver uma prova, resolver uma questão, prestar um concurso, o que que a gente vai fazer? Olha, se você tiver em casa, tá? Ou uma própria prova numa instituição de ensino, é muito provável que você vai poder usar modelos moleculares, bolinhas e palitos. Você tem que construir o seu modelo molecular, tá bom? Ou com palito e bolinha de isopor ou plástico, aí depende do que você tem na mão, ou desenhar no papel mesmo. Desenhar uma molécula antes da operação e após a operação. Você tem que ser capaz de identificar as operações de simetria e os elementos de simetria associados, tá? Mesmo se você não estiver usando um recurso de um website como aquele, ok? Ou mesmo usando só a abstração, usando a imaginação, tá? Tem que treinar bastante esse lado. Como eu já disse anteriormente, eu tenho dificuldades, tá? E quando eu comecei a estudar simetria, essa parte que nós estamos vendo aqui agora no curso, eu tive muita dificuldade e tenho até hoje, tá? Pegar uma molécula toda complicada aí para ver os elementos de simetria, eu vou ter dificuldade. É normal isso, algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm menos, algumas pessoas têm algumas habilidades que outras não têm, tá? É assim mesmo. Então, quem tem mais dificuldade tem que treinar mais, tá? Quem tem menos dificuldade, beleza. Às vezes a pessoa consegue mentalmente determinar todos esses elementos de simetria, ok? Até porque é, nesse website não tem todas as moléculas, tá? Por exemplo, se nós trocássemos esse átomo de flúor por um átomo de cloro ou por um átomo de hidrogênio, qualquer outro átomo, tá? Você acha que os elementos de simetria seriam os mesmos? Não, a resposta é não. Então você tem que estar preparado, tá? Para situações que não são cobertas por essa ferramenta didática aqui, este website. Por exemplo, se nós trocarmos esse átomo de flúor por um átomo de cloro,
Foi-se o centro de inversão. Esta molécula deixa de ter um centro de inversão. Como assim? Eu não estou entendendo, professor. Olha, se esse átomo aqui fosse um átomo de cloro, o que, que ia acontecer? Se você colocasse se você pensasse que aqui tinha um centro de inversão, você pegaria esse átomo de cloro, jogaria ele para lá, esse átomo de flúor viria para cá, certo? Você ia conseguir distinguir a imagem de antes da imagem de depois. Isso não seria uma operação de simetria, tá? Então, trocar um átomo por outro em uma molécula, você possivelmente deixa de ter os mesmos elementos de simetria que você tinha antes, tá? Então, trocou um desses átomos aqui por um átomo diferente, você matou o centro de inversão da molécula. A molécula não tem mais um centro de inversão. Moral da história: você continuaria tendo uma molécula de geometria octaédrica, mas você não teria que essa molécula faria parte do grupo de ponto OH, tá? Ela faria parte de outro grupo de ponto, mas não o OH. Como que eu sei disso? Ora, volte aqui no fluxograma. Olha só, quando você vê se a molécula tem um centro de inversão, se a resposta for não, tá? A tua molécula jamais vai pertencer ao grupo de ponto OH, tá bem? Queria mostrar a tabela de caracteres para o grupo de ponto OH. Veja só a ordem desse grupo: 48. Então, são 48 operações de simetria que você consegue distinguir uma molécula OH. Então, a tabela de caracteres é bem maior, tem bem mais detalhes, tem bem mais operações de simetria, tem bem mais elementos de simetria, tá? Então, nós dizemos que uma molécula que pertence ao grupo de ponto OH, ela é uma molécula altamente simétrica. Quando você compara com a molécula d'água, por exemplo, que está lá no grupo de ponto C2V, as tabelas de caractere eram menores, tá? Tem menos operações de simetria. Então, quando a gente fala de grupo de ponto, é algo mais preciso e mais rico em termos de informação, tá? Do que geometria. Então, olha só, essa linha aqui de cima, né, como já dito anteriormente, são as classes de simetria, tá? Então, ó, a classe C3, a classe C2. Então, é possível identificar seis operações de simetria C2 lá na molécula que pertence ao grupo de ponto OH. As seis operações de simetria C4, como nós vimos, né? 3 lá no sentido horário, 3 no sentido anti-horário. Está aqui o centro de inversão. Essa operação de simetria do tipo S nós não vimos, vamos ver a seguir. Então tem sigma H, ó, tem o sigma diedral, tem sigma H, sigma D, a operação identidade, que é comum a toda molécula. Lembra da teoria do campo cristalino, onde nós tínhamos os orbitais EG para um complexo octaédrico, nós tínhamos os orbitais T2G também lá para o complexo octaédrico. Olha só que curioso, olha só esse detalhe importante, ó. Quantos orbitais EG tinha lá na teoria do campo cristalino para um complexo octaédrico? 2. Olha como bate EG2. Então, aquilo que a gente viu lá, os orbitais EG, na verdade a gente falava EG e tal, mas é simetria EG, e a degenerescência daqueles orbitais era 2. Eu tinha dois orbitais com a mesma energia, com simetria EG. Só que lá nós usávamos letras minúsculas, né? O E não era maiúsculo, era minúsculo. Lembra dos orbitais T2G? Qual era a degenerescência daqueles orbitais? Era 3, tá? Só que lá nós usávamos o T minúsculo ao invés do T maiúsculo, tá? Então, aquilo que nós vimos lá, aqueles rótulos, vem daqui, da teoria de grupo, vem de questões de simetria para a molécula em questão,
certo? Nós vamos determinar o grupo de ponto de uma molécula muito conhecida por vocês e, e eu vou usar essa molécula como modelo para falar de uma operação de simetria que ainda não foi comentada, que são as rotações impróprias. As rotações, os eixos de rotações que nós temos comentado até então, são o que a gente chama de rotações próprias ou eixos de rotação própria. Mas a gente fala só rotação, é comum, que são os eixos do tipo CN, C2, C3, C4 e por aí vai. Nós temos também as rotações impróprias. Para as rotações próprias, nós usamos CN. Para as rotações impróprias, nós usamos SN. Se eu não estou enganado, é a única operação de simetria que nós não vimos até agora. E esses eixos de rotação imprópria são os mais difíceis de identificar. É a operação de simetria mais difícil de identificar. Na verdade, as rotações impróprias, elas são constituídas de duas operações conjugadas, uma em sequência da outra, que seria você fazer o seguinte: você tem que fazer uma rotação e perpendicular àquele eixo de rotação, você tem que fazer uma reflexão, tá? Então, primeiro faz a rotação e depois faz uma reflexão a 90 graus daquele eixo de rotação. Não necessariamente só a rotação, neste caso, tem que ser uma operação de simetria. Agora, a combinação da rotação com a reflexão, sim, tem que ser uma operação de simetria. Então fica muito mais fácil, é complicado, né? A abstração neste caso, se você tem essa habilidade, ajuda muito. Mas, como a gente está começando estes estudos de simetria, é um primeiro contato, e para as pessoas que também têm dificuldade, como eu, então eu prefiro ver o visual, né? Você mostrar essas operações ao invés de ficar falando sobre elas. Mas antes disso, nós temos aqui uma molécula que tem geometria tetraédrica, tá? Novamente, eu insisto, geometria é uma coisa, grupo de ponto é outra, tá? Então, uma molécula que tem geometria tetraédrica, não necessariamente ela é uma molécula que pertence ao grupo de ponto TD, tá? São coisas distintas. Então, vamos lá. E os eixos de rotação própria, tá? Aquela rotação CN que a gente já está tão acostumado. Note que se eu olhar a molécula, esta molécula, o CH4, por esse ângulo, a gente já descobre que aqui, espetando entre aspas esse hidrogênio e esse carbono, eu tenho um eixo C3. Concordas comigo? Quando eu fizer a operação C3, esse hidrogênio vem para cá, esse hidrogênio vem para cá e esse hidrogênio vem para cá. Lembrando que C3 é uma rotação de 120 graus. Então já identificamos um eixo C3 nessa molécula. Se você girar a molécula aqui, ó, você vai ver que aqui em cima desse hidrogênio, passando lá pelo carbono de novo, tem outro C3. Então, cada ligação nessa molécula tem um C3. Né? Então, eu tenho um C3. É mais fácil mostrar, né? Vamos lá. Ó, tenho. Não é C2 que eu quero C3. Opa, eu quero C3. Vamos lá. Ó, eu tenho um C3 que está em cima de uma ligação carbono-hidrogênio, como eu disse. Eu tenho outro C3 que está em cima da outra ligação, carbono-hidrogênio, tá bem? E eu tenho outro C3 em cima da outra ligação carbono-hidrogênio, tá? E eu tenho mais um C3 em cima da outra ligação carbono-hidrogênio, tá? Então são quatro
eixos de rotação própria, a rotação comum, aquela que a gente já está acostumado. 4 eixos C3 que nós já identificamos nesta molécula, né, no metano, nessa molécula aí, o CH4, tá? E cada uma dessas rotações é em um sentido. E nós temos a contraparte, tá? No outro sentido. Então, nós temos 4 que é no sentido horário, 4 que é no sentido anti-horário. Mas em termos de fluxograma para determinar grupo de ponto, você já viu diversos exemplos aqui que você conta só uma vez, né? Nós temos aí, ó, 4 eixos C3 que são independentes, tá? Então, cada um desses aí roda para um sentido, né? Vamos dizer que seja no horário. Cada um desses eixos aí faz uma rotação de sentido horário e tem as contrapartes, tá? Que fazem a rotação no sentido anti-horário. Beleza? Então tá. Quer ver? Vamos dar uma olhada no fluxograma. Vamos ver lá no fluxograma. Nossa molécula não é linear, com certeza. Nós identificamos 4 eixos C3, não é verdade? 4 eixos C3. Então, N neste caso vale 3. Eu tenho 2 ou mais C3? Tem, né? 3 é maior que 2. Eu tenho 4. Tá? Então, yes, sim. Tem centro de inversão nessa molécula? O que você acha? Vamos lá mostrar ela de novo. Vou apagar tudo aqui para ficar fácil de ver. Essa molécula não tem centro de inversão, pessoal, né? Não tem centro de inversão. Se eu imaginar que aqui, se eu supor que aqui tem um centro de inversão, tá? Aquele hidrogênio lá vem aqui para baixo, tá? E esses hidrogênios iriam para cima. Então, essa molécula ficaria de cabeça para baixo, né? Ela ficaria assim, se você quisesse fazer uma operação usando centro de inversão. Então veja que mudou a molécula, tá? Se muda a aparência da molécula, não é operação de simetria. Então essa molécula ela não tem centro de inversão, tá? Então voltando no fluxograma aqui, não tem centro de inversão. Viu que fácil? Determinar o grupo de ponto do metano, ó, é uma molécula que pertence ao grupo de ponto TD, tá? TD. Foi fácil identificar o grupo de ponto. Bastou que a gente identificasse os eixos de rotação, né? O eixo de maior ordem na molécula, que no caso do metano é C3. Tá bem? Voltando lá na molécula, voltando aqui na molécula, nós vamos falar agora sobre as rotações impróprias. Então, bora ver essas rotações impróprias. Ó, fui aqui simplesmente selecionei, que tem um monte aqui no metano. Então, ele diz que é a rotação S4. O que é a rotação S4? Note aí que você tem dois elementos de simetria. Um é o eixo de rotação de ordem 4, que é rotacionar de 90 graus. O 4 aqui ainda significa 90 graus, tá bom? Ainda significa 90 graus. Só que ao invés de C, nós temos S, que é uma rotação imprópria, que é aquela que deve ser acompanhada de uma reflexão, de um plano de reflexão a 90 graus. Tá? Veja que o eixo é um eixo vertical, tá? Pelo menos como está mostrado aqui, é um eixo que está na vertical e o plano de reflexão está fazendo 90 graus com esse eixo. Então, as rotações impróprias, na verdade, não é uma operação só. São duas operações: a rotação e a reflexão perpendicular a esta rotação. Então, as duas combinadas tem que resultar em uma operação de simetria. Vamos lá que você está ficando curioso, né? Eu vou apagar isso aqui para você ver melhor como é que a molécula está espacialmente. Ó, é o metano, tá? Continua sendo o metano, não mudou nada.
Só que ele está nessa orientação, ó, duas ligações para cima e duas ligações para baixo. Tá vendo? Para ficar mais fácil de você ver a operação. Então, ó, exibindo de novo os elementos de simetria, o eixo de rotação e o plano de reflexão perpendicular a esse eixo de rotação e vamos lá executar a operação de simetria. Primeiro gira de 90, depois reflete. Viu que a molécula aparentemente ficou inalterada? Então, quando eu faço essa rotação de 90, essa ferramenta é fantástica, né? Então, vamos lá, vamos em câmera lenta. Ó. Faz a rotação de 90 graus. Ó, girou de 90 graus. Quando você faz essa rotação de 90 graus, a molécula ela vai ficar com a aparência alterada, tá? Só a rotação de 90 graus aqui não é uma operação de simetria, mas quando você pega o resultado da rotação e reflete 90 graus, né, perpendicular ao eixo de rotação, o que que acontece? A molécula volta à sua forma original, é indistinguível o antes do depois. Vamos de novo? Ó, mais uma vez. Girou de 90 graus, refletiu perpendicular. Pronto, tá aí. Isso é a rotação imprópria, tá? Conhecida como S4. Então, sempre que você vê SN, são duas operações conjugadas, são duas operações que têm que ser feitas em sequência. Girar pelo ângulo adequado, nesse caso, girar de 90 graus, já que é uma rotação de ordem 4. Então, gira e reflete perpendicular a esse eixo de rotação. Tá? Então, são várias operações S4 que tem no metano, tá? São 6. Então depois você vai brincar um pouco aqui, acredito. Podes brincar à vontade aí na sua casa, usando essa fantástica ferramenta didática para entender as operações e os elementos de simetria. E com certeza você vai tirar muito proveito dessa ferramenta. Então, isto fecha todas as operações de simetria. Vamos dar uma olhada na tabela de caracteres. Antes disso, eu estava dizendo que fechamos todas as operações de simetria. Nós vimos as rotações próprias, as rotações impróprias, centro de inversão, sigma H, sigma D e sigma V. E a operação identidade também, que não faz nada, né? Então, nós vimos todas as operações de simetria. Nós estamos, portanto, encerrando essa primeira parte envolvendo simetria. Depois, nós vamos aplicar essas operações de simetria para a gente estudar um pouco os orbitais moleculares, tentar aplicar a teoria do orbital molecular para os complexos metálicos, que é o nosso principal objeto de estudo aqui na química inorgânica. Então vamos dar uma olhada aqui na tabela de caracteres do grupo de ponto TD. Então veja que essa tabela de caracteres ela é menor do que o grupo de ponto OH. Evidentemente, por quê? Porque o grupo de ponto OH tem muito mais elementos de simetria, muito mais operações de simetria. Então a ordem do grupo 48, quanto a ordem do grupo TD, é 24. Então, ó, operação identidade, as operações C3, as operações de rotação de ordem 3, tem C2 também no metano. Você pode depois ver, né, você agora quando for estudar, acessar aquele website que eu passei para vocês, você vai ver as operações C2, ó, as operações S4, e nós temos no metano sigma D, que é aquele plano de reflexão diedral, né, que corta o ângulo formado por dois eixos C2. Então depois você pode conferir todas essas operações de simetria e você vai tirar muito proveito dessa ferramenta pedagógica, como eu estava dizendo para vocês.